Aí, aí pessoal, tá aí o professor Paraíba, né? Estamos aqui, eu sou o mestrando Paulo Ricardo, né? Estamos aí para mais uma live com um tema bem pertinente que muitas pessoas perguntam, indagam no nosso meio, qual a graduação ideal para viver de capoeira? Muitas pessoas têm essa dúvida, né, professor Paraíba? Tem essa pergunta na sua mente, mas são poucas pessoas que falam diretamente ou até mesmo abertamente sobre esse assunto. Mas antes de nós iniciarmos ali esse nosso bate-papo aqui, essa live, eu gostaria de colocar algumas indagações e falar algumas coisas aqui para a galera. Por exemplo, o que é graduação na capoeira? Graduação na capoeira é algo que vem para sistematizar a hierarquia desde a pessoa quando chega ali como aluno e vai passando o tempo, vai treinando, vai aprendendo novas habilidades, né? E essa graduação ela vem para sistematizar, né, a capoeira, colocando ali cores, né? Algumas pessoas utilizam cordel, outras pessoas utilizam cordão, outras pessoas utilizam corda. Então a graduação na capoeira, assim como em muitas outras instâncias na sociedade, ela serve para simbolizar e para mostrar a hierarquia dentro da capoeira. Tem ali cada estágio, né? É bem verdade que são vários tipos diferentes, mas mostrando ali cada estágio. E o que é, né? Muitas das vezes nós estamos falando aqui, qual é a graduação necessária para viver de capoeira. Estamos falando o que é graduação na capoeira, para que serve graduação na capoeira, e também o que é viver de capoeira, ou o que seria viver de capoeira. Viver de capoeira é você ter a capoeira como a sua profissão, como a sua fonte de renda, como algo que te traz o retorno que você não consegue apenas sobreviver, mas você consegue viver e viver bem trabalhando com aquilo que você ama, que você escolheu, que no caso, em específico aqui, é a capoeira. Então, graduação é para sistematizar e viver de capoeira é você ter todos os recursos, todos os subsídios necessários para que você consiga estar vivendo essa arte. E em que época que começou a graduação, né? A época que começou a graduação, segundo a maioria dos pesquisadores, historiadores, pessoas que são especialistas na área, colocam como se no início ali o mestre Bimba colocando os lenços, né, para poder simbolizar cada estágio que ele colocava ali, né? Tinha os lenços lá e esses lenços foram os primeiros sistemas de graduações. Já as outras coisas, corda, cordel, cordão, existe divergência de quem colocou primeiro. Tem várias linhas de estudo, mas aí já começa uma briga onde que não tem tantas fontes que falam, né? Geralmente um puxa para o lado, outro puxa para o outro, mas teve uma época que algumas pessoas seguiram a Confederação Brasileira de Pugilismo, então a graduação estava ali. Muitos falam que foi ali que começou as primeiras graduações depois do mestre Bimba. Outros já falam que foi na Bahia. Tem outras correntes de estudo que falam que foi na Bahia que começaram as primeiras graduações, cordéis, cordões e tal. E já tem outras correntes que falam que foi em São Paulo. Olha só, que São Paulo, devido a ser a maior metrópole da América Latina, começou a ter uma necessidade de sistematizar a coisa e começou com a graduação. Mas enfim, se formos olhar para a maioria dos historiadores, a graduação, o sistema de graduação começou lá com o mestre Bimba organizando dessa forma, né? O aluno entrava, treinava, pegava um lenço e o outro e tal. Então começou nessa época aí. Então para nós temos essa ideia sobre o que é o sistema, o que para que serve e quando começou mais ou menos isso aí e o que seria viver de capoeira, beleza? Então só já que nós estamos falando de graduação necessária e viver de capoeira, primeiramente, né, as pessoas tem que ter essa ideia básica. Eu dei só uma ideia bem superficial, porque se fôssemos aprofundar no assunto aqui de graduações, são muitos grupos que têm graduações diferentes. Um começou nos anos 60, 70 e tal, que cor que usa, qual que não usa. Eu andei dando uma pesquisada, rapaz, eu fiquei impressionado com a quantidade que tem, a variação que tem,
né? E isso, são muitas, né? Assim como estilos, né? Então, e variações de graduações também tem muita coisa aí. É interessante, né, a gente falar sobre esse assunto, porque são duas coisas que os capoeiristas, as pessoas que iniciam na capoeira, elas desejam muito, que ou algumas das vezes é viver através da capoeira, né, porque ela apaixonou ali pelaquela atividade, ela sente desejo de que fizesse aquilo pelo resto da vida, ou então que fosse remunerado para poder fazer aquilo, não ter que se envolver, de repente, com outros tipos de trabalho ou de outras lutas. Enfim, esse é um dos desejos da pessoa. E o outro desejo é trocar de graduação, que muitas pessoas também têm. Aqueles que não têm o desejo de viver de capoeira, ou aqueles também que têm o desejo de viver de capoeira, também, muitas das vezes, têm esse desejo de trocar de graduação. Então, seria interessante a gente primeiro estabelecer se existe uma relação entre essas duas coisas, né? Será que a pessoa que deseja viver de capoeira, ela precisa objetivar uma graduação, ou a pessoa que tem uma certa graduação precisa objetivar viver de capoeira? E essa é uma discussão que daqui a pouco eu vou abrir ela um pouquinho mais, e que gera também, como quase tudo dentro da capoeira, algumas dificuldades de você dizer que uma coisa é e que a outra não é. Então, os grupos de capoeira, eles tentaram fazer essa relação durante muito tempo. E eles tentam até hoje determinar, tal graduação é a graduação que a pessoa está capacitada para poder dar aula. Tal graduação é a graduação que a pessoa pode dar aula. Então, isso aí é uma coisa que tem variado de grupo para grupo, né? Então, você vê pessoas em determinados grupos onde você só consegue ter uma permissão, vamos dizer assim, para poder dar aula quando você está lá nos estágios bem mais acima, às vezes professor mesmo, a graduação de professor, às vezes a graduação de instrutor ou acima de graduado ali. E outros grupos, essa relação ela está ligada com outras coisas, porque não há uma relação direta. Porque uma coisa é você ter a habilidade para dar aula de capoeira, você buscar desenvolver ali as suas técnicas de ensino, você conhecer sobre metodologia, você saber passar o conhecimento adiante é uma coisa. E agora, isso não é cobrado, não é uma coisa que é pré-requisito, pelo menos não na grande maioria dos grupos, para a pessoa subir de graduação. Então, aí chega um momento que, às vezes, se torna quase que paradoxal, né? Fica algo até controverso. A pessoa vai atingindo determinado estágio de graduação, onde ele recebe o convite ou recebe o incentivo de fulano, vai começar a dar aula agora, você já tem tempo, mas a formação dessa pessoa pouco foi desenvolvida nesse caminho, né? Exatamente. E isso é até uma questão, né, que a gente teve até meio recentemente, que a gente deu uma revisada dentro do nosso grupo aqui, justamente para poder atender essas duas pessoas. A pessoa que tem um desejo técnico com a capoeira, de aprender as habilidades técnicas, às vezes de condicionamento físico, às vezes da própria performance ali, de melhorar cada dia mais os seus movimentos, e essa pessoa não tinha desejo nenhum de se envolver com a parte profissional docente, né? Da pessoa que não só domina ali os movimentos da capoeira, busca cada vez mais dominar esses movimentos técnicos da capoeira, essas habilidades e fundamentos da capoeira, mas também busca desenvolver técnicas de ensino para estar passando esse conhecimento adiante, que é uma das vias que essa pessoa poderia assumir caso ela desejasse viver de capoeira, e que senão, né, talvez seja uma das vias mais bem exploradas, e eu vejo com bons olhos esse caminho de pessoas que querem aprender a dar aulas de capoeira e têm sonho de viver de capoeira. Esse talvez seja um dos caminhos mais possíveis, vamos dizer assim, um pouco mais claros que existem hoje em dia, né? Agora, os outros mercados da capoeira, eles ainda estão um pouco, assim, a capoeira tem pouquíssimo mercado, mas esses outros estão ainda mais fechados, ainda não... Né, esse de dar aulas já não é tão bem desenvolvido,
Quem dirá outros de como competidores, né? De como atletas. Eu estava vendo sobre os sistemas de graduação dos grupos. Geralmente, os grupos que usam corda, quando chega ali mais ou menos a graduação que corresponde a 5 anos de capoeira, alguns grupos lá de corda que usa a corda azul, quando chega na corda azul, nessa pesquisa que eu fiz lá, eles colocam que a partir dali o capoeirista é docente, entendeu? A partir de agora, tem mais de 5 anos, já é docente, mas, como você disse, né, a pessoa não tem uma preparação, uma formação, uma instrução específica para que ele faça isso na sua grande maioria. Esses dias nós recebemos uma mensagem de uma pessoa aqui no Viver de Capoeira e ele estava falando, poxa, no meu grupo tem, a partir de não sei quantos anos lá, não me recordo o tempo ao certo, ele falou, a partir de tantos anos aqui ou de tal graduação, tem que ter curso, tem que fazer especialização, tem que ir atrás disso, daquilo. Aí ele falou, eu achei que era assim em todo lugar, né? Na verdade, é bem o contrário, né? É bem o contrário. São pouquíssimos, raríssimos lugares onde preparam. Não estou falando que está certo, que está errado. Essa é uma outra discussão. Se o grupo tem que fazer isso ou se é a pessoa que tem um sonho específico que tem que buscar se capacitar. Isso é uma outra discussão para um outro dia. Isso daí. E a gente podia entrar agora, né, em que... por que existem tantos sistemas, né, diferentes, né? Por que existem tantos sistemas de graduações diferentes no mundo da capoeira? Por que o grupo A é diferente do grupo B, do grupo C? Por quê? Na verdade, isso pode parecer uma complexidade na hora de você querer resolver, né? Se é que precisa resolver, né? Aquela questão. Mas como a capoeira ela se tornou tão grande e ela foi colocada ou institucionalizada ou iniciada em vários lugares, né? Vamos falar do Brasil, vamos pegar a corrente que defende que a capoeira é afro-brasileira, ou seja, criado pelos escravos africanos que vieram para o Brasil, porque essa é a mais forte, mas nós sabemos que existem outros. A partir dessa corrente, nós sabemos que dentro da afro-brasileira tem que a capoeira foi criada em Pernambuco, tem que a capoeira foi criada na Bahia, tem que a capoeira foi criada no Rio de Janeiro. Então, em cada lugar desse, né, a capoeira foi olhada, vista com o ponto de vista da cultura daquelas pessoas daquele lugar. E ali ela foi se difundindo com aquele modelo, com aquela perspectiva. Inclusive, estudando a capoeira carioca, as maltas do Rio de Janeiro, toda essa questão, você vê uma diferença gritante na capoeira. Porém, com a difusão, né, dos meios de comunicação, essa coisa toda, o capoeirista viajar para fora do Brasil, a necessidade de conhecimento, a capoeira foi para o mundo. Só que a capoeira foi para o mundo e cada um continuou levando aquela perspectiva de como que eu aprendi, de onde eu vim. Como se fosse aquela verdade ali, uma verdade absoluta até determinado tempo. Hoje, a mentalidade tem se aberto um pouco mais. Porém, muitos carregam isso, até não estão errados, não estou aqui falando que está errado, porque você tem que ter uma determinada referência, né? Então, se o cara, a pessoa, ele aprendeu lá em Pernambuco, que, por exemplo, não estou falando que é assim, se o mestre dele ensinou que o berimbau gunga fica no meio, e que põe só um berimbau viola, e quem vai falar que está errado? Se aquilo ali foi feito tradicionalmente vários anos ali. Então aquela é a realidade dele. Então vamos trazer isso para a graduação. Se o mestre dele falou que usa 10 cordéis baseado na cor da bandeira brasileira de fora para dentro ou de dentro para fora, ele vai falar que está certo. Só que veio outro em São Paulo e falou que começou a olhar para as outras artes marciais e começou a colocar aquelas cores das outras lutas. E ali colocou um laranja que não tem na bandeira brasileira e um roxo e tal. E aí criou-se essa imensidão
ou essa imensidade, sei lá qual é a palavra que ficaria melhor, mas criou-se essa gama tão grande de graduações onde cada um defende, né, que aquilo ali é o correto. Bom, nós já sabemos que ao longo da história tiveram vários grandes mestres, vários grupos e uniões e associações que tentaram essa unificação das graduações. Será que seria bom? Ruim? Não sei, depende de como fosse feito, né? Unificar por unificar, não sei se seria o bom, não estou falando que é o bom ou ruim, mas já tentaram muitas vezes justamente por isso. Se você vai, hoje não é mais no Brasil, né? Hoje, antigamente você rodava no Brasil, Rio de Janeiro, né? Minas, São Paulo, região sul, região nordeste, vai para o centro-oeste, você encontrava. Chegamos a ver, por exemplo, dentro da própria corda, corda com cores da bandeira, corda com ponta branca, sem ponta branca, com três cores, dá um nó de um jeito, um dá nó de rosa, outro dá e tal, e faz boca de lobo e não sei o que, enfim, de 3 pontas, 4 pontas. Aí criou-se, né, de acordo com esse ponto de vista tão variado, né, como diz o mestre Suíno aí, né? A capoeira é multifacetada, com tantas faces da capoeira. A mesma coisa foi relacionada à graduação. Muitas graduações e pouca gente, né? Vamos colocar assim, disposto a unificar. Também não estou falando aqui para falar que é errado, mas foi devido a isso que se criaram várias graduações pelo mundo afora aí. Tem escolas que fazem de um jeito, outro grupo faz do outro e aí vai. Esse impasse, né, essa dificuldade que acaba sendo apresentado, né, porque a pessoa que entra ou muda de grupo, ela acaba caindo num sistema completamente diferente. Então, às vezes, a pessoa muda buscando alguma coisa, chega lá, a estrutura é outra e assim por diante, né? E você tem os benefícios e tem também os contras desse processo todo aí. Exatamente. E em relação, isso acaba acontecendo também em relação à pessoa que tem, então, o desejo, né, de viver, de trabalhar com a capoeira, de fazer isso, né, a sua profissão, fazer disso algo lucrativo, algo que ela possa viver somente daquilo, ou que ela possa partilhar junto com outras profissões também, se assim o desejar, relacionado a isso. E eu vou comentar sobre um ponto que eu acho que talvez a capoeira seja, ou se não a única, uma das poucas artes, ou talvez a única, que tem uma graduação que recebe o nome de um profissional, de uma profissão, né? Que no caso você recebe a graduação ali que geralmente não dá nem para falar muita cor, não, né? Não dá nem para falar muita cor, não, porque às vezes é roxo, às vezes é marrom, às vezes é verde, às vezes é azul, às vezes é amarelo, então não dá muito falar isso não. Mas quando a pessoa recebe a graduação de professor, né, lógico, né, a gente tem observado que não é nessa graduação onde a pessoa recebe o título recebe a permissão ou é acordado que ela pode começar a dar aula. Mas tem-se uma graduação, né, tem-se uma graduação com o nome de professor. Isso acaba, para os leigos e para as pessoas que não fazem parte, né, da capoeira, acaba trazendo uma interpretação muito confusa, né? É bem complicado da pessoa que está de fora. Fala, não, mas você pegou graduação de professor? Como assim? Como assim? A pessoa fica sem meio que entender, né? Porque a denominação professor geralmente vai de alguém que recebeu alguma capacitação para ensinar. E a gente falou aqui que, né, que a maioria dos grupos ali, com a 5ª graduação, 6ª graduação, geralmente é onde que começa a pessoa ter essa liberdade para poder dar aula. Inclusive, né, no grupo a qual eu pertencia, foi justamente numa graduação mais ou menos dessas, ali, uma 5ª, 6ª graduação, onde eu comecei a dar aula de capoeira também, né? Que era ali mais ou menos uma laranja azul, era mais ou menos nessa graduação ali. E algumas pessoas começavam, às vezes, até um pouco antes, porque, às vezes, né, já tinha muito tempo que fazia capoeira, às vezes 8 anos, 10 anos já que já fazia capoeira, mas a graduação era mais ou menos essa daí. E isso, para a pessoa que tem
tem a vontade, né, de crescer com a capoeira, de ter a vontade de fundar um trabalho, não fundar um trabalho, um grupo seu, mas assim, fundar um trabalho, assim, começar a dar aula em uma academia, em uma escola, enfim, a graduação acaba sendo algo que se torna importante para essa pessoa, porque ela justifica para as pessoas, principalmente para as pessoas que são leigas, né? Ela justifica um pouco que você tem como falar sobre a sua graduação ali e meio que você se sente seguro para estar exercendo ali aquela posição, né? Mas a gente viu que não está ligado com a graduação em si, está ligado com a capacitação, a preparação que aquela pessoa teve para poder estar exercendo aquele trabalho ali, às vezes, de dar aulas de capoeira. E fica aquela questão, qual graduação, então, que eu posso começar a dar aulas de capoeira? E a verdade é que vai depender, como a gente viu aqui, vai depender do grupo que você pertence, né? E algumas vezes vai ser interessante, e você vê pessoas fazendo isso, às vezes trocando de grupo, porque a pessoa às vezes tem um desejo muito grande, que às vezes de ter um trabalho grande, de crescer profissionalmente, e ela às vezes não vai ficar ali subjugada para aguentar. Vamos supor que fosse, né, ali na graduação de professor, que tem um grupo que só libera para você dar aula de capoeira quando você chegar na graduação de professor. Essa pessoa certamente vai ali passar uns bons 14, 15 anos dentro daquele grupo até chegar nessa graduação. Porque dependendo, né? Tem uns que vai demorar uns 20 anos. Dependendo, né? Depende muito disso. Ou mais. Depende muito disso, né? Então, assim, é uma justificativa que as pessoas tentam fazer através dessa graduação que está baseando a habilidade de ensinar da pessoa na técnica, na performance física que ela desenvolveu ao longo desse tempo, que não tem, a maioria das vezes, não tem nada relacionado. A pessoa fazer uma meia-lua de compasso ou uma meia-lua presa a 200 km por hora não ensina mais do que o outro que consegue fazer a 2 por hora, né? A pessoa que sabe fazer um salto mortal dificilmente sabe ensinar mais do que a outra que não sabe. E essas são habilidades diferentes, são distintas, que a pessoa vai precisar mesmo buscar né, se ela não tiver ali no sistema ali de graduação não for algo que conta como pré-requisito para essa pessoa ir subindo de nível, né, de graduação dentro do grupo dela, vai ser algo que ela vai ter que buscar, né? Vai ser algo que ela vai acabar tendo que buscar para poder sanar essa vontade dela, né, esse desejo de viver de capoeira. Agora, eu vejo, isso é a minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho que a pessoa, para ela começar a dar aula de capoeira, ela não tem necessidade de ter uma formação tão longa dentro da capoeira. Ela precisa conhecer, obviamente, os fundamentos e ali eu falo fundamentos, os movimentos, né, que está incluído dentro desses fundamentos, da parte da musicalidade, da parte histórica, né, todos esses fundamentos que a capoeira geralmente as pessoas cobram, que a pessoa saiba, né, tem uma base bem formada sobre isso. E a gente sabe que isso daí a pessoa dificilmente leva mais do que 5 anos para poder atingir. Obviamente, a pessoa pode ter uma carreira ali dentro da capoeira menos intensa, onde que a pessoa vai receber um pouco menos de conhecimento. Mas que também, se ela tem menos conhecimento, dificilmente ela vai conseguir também segurar um trabalho. Então, é alguma coisa que não é direto, né? Essa habilidade técnica, esse desenvolvimento ali, essa busca ali em estar conhecendo sobre a capoeira, é algo que não é diretamente relacionado à habilidade de dar aulas, mas é indiretamente, porque se a pessoa também não conhecer, né, não tiver uma base bem formada ali sobre a capoeira, dificilmente ela vai conseguir passar aquele conhecimento adiante, né? O primeiro pré-requisito para a pessoa ser um profissional de capoeira é ser capoeirista, né? Não tem como vou dar aula de capoeira. O que eu faço? Faculdade de Educação Física, treino 1 mês de capoeira e vou dar aula? Não. Mas, assim, também nós não podemos
essa é a nossa visão, né? A nossa visão, a minha visão aqui, mestrando Paulo Ricardo. A minha visão é, se a pessoa tem sonho de viver de capoeira, treina capoeira ali 5 anos já, e é uma pessoa entregue à capoeira, que entende, busca fundamentos, sabe diferença, como disse a Bruna, a instrutora Bruna, a professora Laís na outra live de segunda, sabe a diferença entre fundamentos e tradição, né? Entende a importância da capoeira, os benefícios da capoeira, vive ali a capoeira, antes de viver da capoeira, vive a capoeira. Mas será que precisa da pessoa ter uma graduação que ele está a vida toda na capoeira para começar a dar aula? Por exemplo, eu tô aí, né, 24 anos consecutivos, mais o tempo que fiz quando criança e tal, fosse somar, somados seriam 33 anos de história na capoeira, mas vamos pôr 25 aí, 26 anos de prática. Será que só agora eu poderia começar a dar aulas? E o meu sonho? Só que eu já dou aula tem 20 anos. Eu já dou aula tem 20 anos, ou seja, com 5 anos de capoeira eu já estava dando aula, mas já tinha começado uma busca, que nós vamos estar falando daqui a pouco, para poder ter as habilidades específicas que você está falando para chegar lá, né? Não adianta nada você dar como você diz, dar um pirueta, dar um mortal e queixada armada, e sei todos os fundamentos, e agora já estou pronto para ensinar, né? Aprendeu olhando e vai ensinar o que e como, né? E entendendo o que. É porque vai acabar faltando para a pessoa, né, coisas do tipo, por exemplo, se a pessoa quer dar aula, se é na escola, a pessoa tem que aprender como que aborda uma escola, como que fecha com uma escola. Se é uma academia, a pessoa tem que aprender como que você faz a sua divulgação, como que você chega até essa instituição. Você tem que conhecer lá das metodologias que você vai precisar na hora de poder passar o conhecimento lá. Você vai precisar de material, não só material pedagógico, mas também como material no sentido de estar conhecendo mesmo como que é uma estrutura de uma aula, o que é retenção de alunos, o que são estratégias de captação de alunos, o que são estratégias de captação de escolas, de academias. Senão a pessoa vai ter um percurso, né? Vai ter um percurso muito, muito incerto nesse caminho, né? E dentro disso nós percebemos o quê? Justamente o que você falou agora há pouco. A pessoa chega lá em determinada graduação e até ali não lhe foi passado nada, não lhe foi cobrado nada nesse sentido de especialização para trabalhar com a capoeira. Aí vira-se para a pessoa, né, para ele ou para ela, e fala assim, agora você já tem uma corda roxa, marrom, verde, sei lá, corda aqui no grupo lá, azul. Então, agora vai lá dar aula, que você tem que começar a dar aula. Você está com uma corda que você tem que dar aula. Mas como que eu faço? Não sei, já era para você saber, era quase assim. Já era para você ter pegado no ar, por osmose, e já ir lá e dar aula. E aí começa os misticismos, né? Ou tem dom para ensinar ou não tem dom. Não, você não nasceu para isso, né? Exatamente. Aí a pessoa acaba se frustrando ou até vai lá. Porque a pessoa às vezes tem esse sonho e fala assim, opa, chegou a minha hora, agora eu vou lá para o mercado de trabalho, vou para a escola. Lembrando que o professor Paraíba falou com muita propriedade. A escola tem as suas especificidades, a academia tem as suas, no seu estado tem, no outro país tem várias coisas que você tem que saber. Aí a pessoa vai lá, até quer, até vai, mas aí não dá certo. Não é porque ele não nasceu, não era o predestinado, não leva a gente para dar aula. É porque ele caiu no mercado, lá no trabalho, né? E no mercado que está aberto, que é o mercado, como você disse, está aberto para alguém, para a gente começar a criar, trabalhar em cima. A pessoa chega lá e se frustra e fala assim, qual que é a fala da maioria? Poxa, não é possível, viver de capoeira não dá. Viver de capoeira no Brasil não dá e tal. Mas é porque chegou na determinada graduação e falou assim, vai. Não, vai, se vira, dá teus pulos, se vira lá. Aí o cara acaba desanimando e passa a ter o discurso que não é possível viver de capoeira e bobear, até para de capoeira, porque fala assim, poxa, se eu tenho essa graduação, não sirvo para dar aula, não sei dar aula, é uma vergonha, vou parar com isso, vou fazer outra coisa. Conheço muitas pessoas que foram para outras lutas, foram para outras atividades,
foi pro bodybuilding, foi pro jiu-jitsu, foi pro MMA, foi pro Muay Thai, foi pro violão e parou de capoeira, não porque não gostava, porque é o camarada que fez capoeira, a pessoa fez capoeira. Sempre que a gente encontra o cara, nossa, você fez capoeira, eu gosto de capoeira, sei o quê, mas por que você não tá mais? Poxa, porque eu queria lá dar aula e tal, ou eu tive que trabalhar com outra coisa, não foi escolha. Geralmente eu tive que trabalhar com outra coisa. Então é a hora de nós vermos que tem uma oportunidade no ar, né? Tem um mercado a ser trabalhado, ao qual tem muita gente com vontade, só não está conseguindo enxergar, né? Que é possível, né? Tá aí para quem quiser fazer o que tem que ser feito para chegar lá, né? E é o mesmo passo, né? É o mesmo passo que tem pessoas que têm esse desejo, né? Tem esse desejo de crescer, sabem que essa via de se tornar um professor, mesmo que não seja em graduação, mas pessoa que ensina em escola, em academia, em clube, enfim, de diversas maneiras, seja dando curso em outros lugares, ao mesmo passo que tem essa pessoa que tem esse desejo, tem aquele outro que acabou sendo empurrado para esse mercado, né? Algumas pessoas, nem queria. Algumas pessoas que acabaram sendo empurradas, né, às vezes por um incentivo de algum grupo, pela essa própria questão mesmo, começando, estava falando aí, de filho, vai agora você vai dar aula lá, corda azul já tem que segurar um trabalho. Aí, às vezes, coloca na mão de uma outra pessoa e acaba a gente com isso, né, com esse processo. Vou falar a gente, né, porque a gente faz parte dessa comunidade, né? E às vezes essa pessoa acaba caindo lá de paraquedas e ela acaba se tornando um mártir invertido, né? Ela acaba se tornando não um mártir para as pessoas se inspirarem, mas um mártir para ser inspirado da forma contrária, né? De não fazer aquilo. Né? Não faz isso não. Tipo assim. Não começa não, filho. Não tenta ensinar, não tenta ir para a escola, para a academia, não tenta se ensinar capoeira não, que não dá certo não. Mas você falou isso aí com pensou bem, porque tipo assim, nós não estamos aqui para falar, nossa, vocês, está todo mundo errado. Não, você falou certo, nós nos incluímos nisso, até porque essa clareza veio depois de muito tempo. Inclusive eu, como líder, cobrei muitas vezes, quer se graduar? Agora tem que dar aula, filho, se vira, vai ter que dar aula, a gente tem até um método aqui e tal, você tem que aprender, senta aí, assim que faz, e a pessoa nem tinha aquela predisposição dele, escolha dele de estar fazendo aquilo ali, e muitas vezes vai embora porque nem é aquilo que ele quer, né? Quer capoeira, mas não quer ser docente de capoeira, né? Então somos nós. E um outro ponto sobre isso daí, eu acho que é uma tendência, é algo que vai começar a acontecer cada vez mais no meio da capoeira, porque agora as pessoas estão tendo a oportunidade de mostrar aquilo que elas fazem de melhor. Antes era difícil. Antes, essas pessoas, às vezes, tinham que ser quase que um objeto de estudo. Você tinha que viajar quilômetros e quilômetros para ir até aquele local, para você comprovar se realmente aqueles resultados que aquelas pessoas estavam lá naquele lugar, elas era mesmo resultado, ou se não tinha uma maquiagem ali por cima, se aquilo não era só um merchan falso, né? E hoje em dia, principalmente com esse desenvolvimento, né, das tecnologias digitais, essas redes sociais, as pessoas estão conseguindo mostrar o resultado que elas são capazes de gerar. Não que nunca existiu, mas agora, se tem alguém no interior de um estado muito distante de onde você mora, você pode ver ao vivo, como nós estamos aqui, e outras pessoas de outros estados do nosso país ou de outro lugar do mundo pode estar acompanhando a gente aqui de uma forma ao vivo, né, instantânea aqui, e está tendo contato com um material que antes não era possível. Então, eu acredito que o mercado ele vai amadurecer nesse segmento de mais pessoas sentindo esse desejo de viver de capoeira cada vez mais, porque é algo que as pessoas sempre desejaram, mas era algo inatingível. E com isso, né, com esse desenvolvimento tecnológico, essa globalização cada vez maior, as pessoas estão vendo mais de um exemplo, mais pessoas
demonstrando isso, né? Grandes grupos, grandes trabalhos, onde para você enxergar o que eles faziam, a única forma era você saindo do seu e entrando no deles. Agora não. Agora eles fazem uma transmissão ao vivo lá, eles fazem um campeonato aberto, fazem eventos onde você pode sair de qualquer lugar, você pagou ali um pacote, você tem como acessar lá todos os bastidores lá daquele evento e você consegue ver a capoeira de uma outra forma. E eu me baseio muito nisso. A primeira vez que a gente foi em Goiânia, que a gente saiu de a nossa cidade é um local onde teve muita capoeira, mas que em determinada época ficou muito fraca. E aquilo deixou de ser algo normal, né? De ver muita capoeira para nós, muitas distintas também, grande quantidade, ficou distante para nós. E a gente começou a ir para o estado de São Paulo e para Goiânia, e a gente via que a coisa ali estava muito mais forte, funcionando de uma maneira, e as pessoas estavam sonhando e desejando ali muito mais. E eu acho que esse caminho vai ser seguido por conta, né, dessa digitalização, desse acesso, essa capacidade de você acessar rapidamente vários outros lugares, né? O que acontece também que algumas pessoas, ainda poucas ainda, estão entendendo que a capoeira, assim como qualquer coisa na sociedade, ela acompanha a modernidade. E aí as pessoas entendem que você resguardar fundamento, aí entra a confusão do fundamento e tradição. Porque a coisa modernizou, nós nem sabemos como que vai ficar. Nós estamos falando de graduação, vamos pegar o que nós estamos falando, o tema. Graduação para viver de capoeira. Daqui a um tempo, a gente nem sabe, nós nem sabemos quais vão ser as próximas conotações, se é que vai existir esse modelo de graduação. Eu acredito que ainda vai existir graduação, mas eu acredito fielmente que vai mudar e vai mudar muito, muito. Vai ter, porque tem que ter alguma coisa para regulamentar. E ela vai evoluir, tem que regulamentar. Mas eu acredito que vai mudar muito, muito. Em pouco tempo, 5 ou 10 anos, vão ter mudanças drásticas. E as pessoas confundem e falam assim, poxa, mas com isso você não está guardando os fundamentos da capoeira. Meu querido, fundamento, a própria palavra diz fundamental. O que é fundamental para se ter capoeira? Como disse a professora, a instrutora aqui segunda-feira. Fundamental é o que é base. Capoeira, berimbau, pandeiro, atabaque, né? Musicalidade, ginga. Até a ginga tem se tornado discutível, porque tem jogos hoje que o cara não ginga. O cara criou o jogo tal lá que não tem ginga. E aí? Então a discussão do que é fundamental e do que é tradição, tradição é aquele hábito que foi gerado ali, né? Que a pessoa foi fazendo, repetindo e tal. Mas a coisa tem sido modernizada. Sem ferir. Porque que é uma pessoa mais contemporânea para o momento dele do que o mestre Bimba, isso é inquestionável. É só parar para analisar. E por acaso o mestre Bimba desfez de quem estava antes? Não. Ele valorizou quem estava antes, levando o nome da capoeira até para o governo da época. Olha só. O cara foi tão contemporâneo, foi tão, visionário. O que é visionário? É uma pessoa que enxerga além do tempo, à frente. Então não era para hoje o pessoal bate palma pro mestre Bimba e fala, não, vamos pegar o exemplo então do mestre Bimba, né? E vamos continuar levando a capoeira para novos patamares, resguardando o que é fundamental. Agora, tradição, eu tenho a minha, você tem a sua, tem a do outro, a gente vai respeita, mas por isso que tem que ter respeito. Uma coisa é fundamento, outra é tradição. Se você coloca a sua corda do lado direito ou do esquerdo, é tradição, porque isso é fundamental? Não. Corda, graduação é fundamental? Graduação para fazer capoeira? Já é outra discussão. Se você vai colocar do direito ou do esquerdo, você vai usar corda, cordel, cordão, o lenço, o gravata, o chapéu. E aí, é fundamental ter? Você joga capoeira com a sua graduação? É só uma forma, né, que foi encontrada em determinado momento, com uma determinada necessidade, para organizar a coisa da época.
né? Mas as coisas estão... A capoeira vai continuar existindo, mas eu acredito que com muitas moldes diferentes. Por acaso, tem muita gente hoje que joga capoeira e fala que tem que defender, né, as tradições, os rituais e tudo, mas ele joga capoeira igual os mestres, o mestre Valdemar jogava. Ele joga capoeira igual o mestre Canjiquinha jogava, o mestre o Traíra, o Manduca da Praia. Ele faz a mesma capoeira? Não, peraí, então você evoluiu, meu querido. Então você também mudou. Não é errado, não estou falando que está errado. Tinha as acrobacias que tem hoje na capoeira, tinha lá atrás, tinha dando pirueta, tinha rodando 200 voltas na cabeça, tinha floreio? Tinha, mas eram os mesmos. A capoeira estava nos mesmos lugares. Então essa reflexão que eu quero trazer para o pessoal aí. Aí tem uma coisa, professor. Não sei se você quer falar alguma coisa em cima disso, tem uma outra aqui. Quer falar alguma coisa? Não, não era sobre isso, não. Era outro ponto. Pode falar. Então, olha só. E se a sua escola, a escola da pessoa, o grupo, a instituição não ensina como dar aula? O que faz? E aí, o que o camarada faz? Ele sonha em viver de capoeira, né? Ele escolheu viver de capoeira, ele sabe que é aquilo que ele quer, mas ele não faz ideia do que fazer. E o grupo dele não ensina, a escola não ensina. Será que é errado ele buscar alguma outra coisa? Não, não é não. Eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Fui buscar em determinada instância algo para trazer, porque eu queria continuar na capoeira e viver de capoeira. Hoje tá cheio de, né? Não vou colocar tá cheio não. Já tem recursos para a pessoa que quer viver de capoeira, né? Locais e formas, né, que ele pode buscar para saber como fazer isso. E ele não precisa mudar de grupo. Essa é aí que nós queremos chegar, né? A pessoa não precisa sair da escola dele, porque, né, não vai desonrar o mestre dele, o professor dele, sair da escola dele. Eu faço uma pergunta para você aqui. Você é meu aluno. Você já fez curso com algum outro mestre? O tempo todo, né? E pelo fato de você ter feito curso com algum outro mestre, você me desonrou? É claro que não. Muito pelo contrário, né? Eu sempre incentivei meus alunos a buscarem coisas, às vezes, que eu não tinha, né? O mestre tal foi 200 vezes para fora do Brasil. Faz um curso com ele, vê se você pega. O mestre tal é angoleiro. Eu não sou. Né? O mestre tal faz tal coisa. E quanto mais buscar o conhecimento, mais continuaram. Vocês continuaram, não só você, mas outros continuaram, né, comigo. Né? Eu acho que dentro da capoeira, nós, né, vou usar a pessoa que você usou, nós devemos começar a olhar isso com outros olhos. Né? Se você pode fazer um curso, independente de qual grupo que está dando, se é algo que está acrescentando na sua vida, no seu viver de capoeira ali, por que não fazer? E hoje nós já temos isso, né? Tem coisa que você é para dar aula na escola, tem coisa que é para você aprender a fazer canal, outro você vai fazer instrumento, outro você vai fazer, enfim, várias coisas. Mas tem muita gente que continua preso naquela mesma linha de raciocínio, tipo assim, não, mas eu ouvi falar que se eu for lá fazer curso com outro mestre lá, eu estou desonrando o meu mestre. Jamais. E isso vai acabar. E essa necessidade, quem não acompanhar, né, isso aqui é o que eu penso, e outros podem pensar de outra forma. Aqueles que não acompanharem essa questão, essa evolução, daqui a pouco vai estar sem ninguém, sem trabalho, sem aluno, frustrado, falando que capoeira não é bom, que capoeira não, no Brasil não dá, que brasileiro não dá valor e tal, mas é por causa disso, né? Não é porque é a capoeira aqui no Brasil, ou é na China, nos Estados Unidos, é na Europa, onde que for, se a mentalidade não mudar, vai continuar na mesma questão. A capoeira vai evoluir também se a pessoa que quer ser o profissional, o líder de um trabalho, por exemplo, se eu sou um mestre, né?
sou mestrando ainda, mas vamos, por exemplo, já se fosse um mestre. Eu sou mestre e não vivo de capoeira e tenho alunos que querem viver de capoeira. Por que não deixar esses alunos buscar informações onde eles possam conseguir aquilo que eles querem? E aquilo, a própria pessoa cria um vínculo, fala, poxa, meu mestre, meu professor, poxa, entendeu minha necessidade e ainda indicou, pô, tem o mestre tal, tem um lugar tal que você vai e lá você vai conseguir a especialização que você precisa, que você necessita. Né? Tá aqui, por exemplo, o mestre Pé de Vento tá aí na live conosco, aí, um abraço. Há pouco tempo mesmo, a instrutora Bruna fez live com o mestre Pé de Vento. Vocês fazem curso com as pessoas. Cara, está agregando para alguém que se diz meu aluno, né? Tipo assim, que a pessoa diz que é meu aluno, que é meu discípulo, e alguém está fazendo que está agregando, poxa, eu vou frear, está sendo ótimo para mim, porque o meu aluno está crescendo, consequentemente eu cresço. Né? Consequentemente, meu trabalho, a minha história cresce. Porque a visão de um grande líder é justamente que os seus discípulos sejam, no mínimo, que essa é a minha opinião, no mínimo, chegar onde ele chegou. E dali para cima, né? Você conseguir que ele vá para cima. A ideia é que ele seja melhor do que você em todas as áreas. E isso não tem nada a ver com respeito. O respeito não tem nada a ver com o nível de conhecimento que a pessoa tem. Se a pessoa te desrespeitar, né? Se a pessoa te desrespeitar porque ele adquiriu um pouco mais de conhecimento, ou de financeiro dele melhorou, ou ele está jogando muita capoeira, é porque ele nunca te respeitou. Porque respeito não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, com o tanto que ele joga, ou com o tanto de conhecimento que ele tem. O respeito, ele independe disso. Ele é uma via de mão dupla que, né, o mestre, o professor, ele tem com o seu aluno ali. Né, eu acredito que hoje, quem quer, não só pode, mas, como eu disse, aí é uma grande oportunidade de ir buscar para ter sim, né? Eu mesmo falo para vocês e falo, pessoal, para os meus alunos, né? A minha ideia é que todos cresçam. Se eu ficar impedindo o crescimento de alguém, é melhor que não esteja comigo, porque eu quero crescer também, né? Então não quero ser freio de ninguém. Capoeira é luta de libertação. Foi os escravos querendo uma vida melhor, querendo passar para um novo patamar. E se você quer passar para um novo patamar, né, se nós fizermos uma analogia, de repente está cheio de capitão do mato aí querendo que a pessoa demore 30 anos e o cara não vai cumprir o sonho dele porque ele ficou à mercê daquela pessoa falar, não, você vai ter que esperar 30 anos aí para você chegar lá e ser um docente da capoeira, sendo que a pessoa já estava pronta, ó, há muito tempo, buscou as capacitações, tá tudo direitinho, e veio a pessoa, o capitão do mato veio e cortou a oportunidade daquela pessoa, matou o sonho daquela pessoa. E assim, para a gente ir finalizando aqui, assim, como eu tinha falado, né, cada vez mais, como a gente viu aqui, que são dois perfis diferentes, então, né, são duas linhas que uma não está inclusa na outra, né? Que a pessoa que quer aprender a ensinar, ela não desenvolve a performance técnica dela se ela também não trabalhá-la. E a pessoa que quer desenvolver a parte técnica dela ali, da luta, dos fundamentos ali, ela não desenvolve essa área profissional. Então, assim, para a gente fechar mesmo sobre essa questão da graduação que você precisa para poder lecionar, para você viver de capoeira, justamente é isso. Não tem uma correlação, não tem uma correlação direta. Há uma base necessária, então, que você precisa, sim, obter uma formação técnica, receber ali uma formação... eu não vou falar mínima, porque as pessoas podem interpretar esse mínima como sendo o menor tempo possível enfim, né? E é relativo essa quantidade de informações que a pessoa tem. Do mesmo jeito que é relativo quais as informações necessárias que ela precisa ter para formar mestre, né? É uma questão aí que você põe qualquer um, né, numa prova de fogo aí, você perguntar o que a pessoa precisa saber. E
as pessoas ficam sempre ali, pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, junta ali, e ela tira um parecer dela apoiado em outras pessoas que ela viu falando, porque realmente é algo que não está... que você está olhando numa... Né? Você está olhando no... você quer a resposta certa olhando na direção errada. Né? Você quer a resposta certa olhando na direção errada. Você está olhando uma formação técnica e querendo justificar algo que é da parte de pedagógica, da parte profissional como docente, entendeu? Então, assim, sempre que você olhar para cá, você não vai conseguir ver equivalência do outro lado. E dito sobre isso, é algo que a gente tem que incentivar, né? A gente as pessoas que têm alunos têm que incentivar. Porque quanto mais profissionais, mais profissionais a gente tiver na capoeira, são mais pessoas buscando perpetuar aquele conhecimento, né? Porque a pessoa que é um praticante é ótima. E ela atrai, sim, outras pessoas, porque ela fala como é bom praticar a capoeira. Mas a pessoa que se torna um profissional, um docente, uma pessoa que ensina, ela tem uma importância diferenciada. Porque ela passa por muitas coisas que a outra que estava interessado só na sua performance individual não passa. E isso é um ganho enorme para a capoeira, né? Em nível assim de crescimento. Não que a parte técnica não traga nenhum tipo de crescimento, né? Porque pode crescer em outras instâncias. Mas em número de participantes, a gente tem que agradecer as pessoas que são excelentes profissionais, né? Que constroem grupos enormes. Que isso daí aumenta e valoriza a nossa arte, né? A gente que mora em Juiz de Fora, a gente colhe frutos se pessoas estão fazendo um excelente trabalho na Europa, nos Estados Unidos, em outros estados. A gente colhe disso daí porque são profissionais que linkando aqui de novo com a coisa da graduação, cada vez menos eles olham para esse tipo de, né, para esse tipo de coisa e eles olham para aquilo que vai trazer retorno, aquilo que vai trazer resultado, né? E o retorno não só financeiro, porque todos os profissionais precisam, mas o retorno também para a capoeira de um modo geral, né? Onde você tem muito mais praticantes, se torna-se uma atividade muito mais prazerosa, né? De participar e você estar nesse meio. Né? Exatamente, é isso aí, falou com muita propriedade. Chegou a hora de nós, capoeiristas, né, entendermos que os profissionais são aqueles que difundem, né? Só mais uma reflexão para terminar. Aí você pode fechar. Isso. Quem são aqueles que mantiveram acesa a capoeira? Né? Quem são os profissionais que mantiveram, vou tirar profissionais, quem são os capoeiristas que mantiveram a capoeira acesa e também fizeram com que ela crescesse e se expandisse para o mundo? Aqueles que vivem ou os que não vivem de capoeira? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas quem foram os profissionais ou foi quem foi deixando a coisa acontecer meio que por osmose ali? Ou foi quem está de uma forma ou de outra tentando fazer com que ela melhore, que ela cresça, né, de uma forma concisa, organizada? Porque crescer por crescer, né, até biscoito de polvilho cresce, mas porém não enche barriga de ninguém, né? Essa analogia. E tem uma música de capoeira que é assim: o fruto, né, diz relação à graduação, o fruto só dá no tempo, para colher você tem que plantar. Aí a pessoa só pega tempo e fala, então eu tenho que esperar muito. Mas a música termina assim: o fruto só dá no tempo, tem um tempo, mas para colher você tem que plantar. Então as pessoas esquecem de que tem que plantar. Não é o tempo, mas o que você faz nesse tempo. Como você disse, não é da noite para o dia, não é tão rápido assim. Vai ser mais rápido, já está se tornando um pouco mais rápido, mas é para quem vai fazendo, para quem vai plantando nesse tempo. Então, pessoal, é isso aí. Nós fizemos hoje aqui essa live aqui para vocês, com o intuito de
trazer esse tema, né? Qual a graduação que é mais importante, qual a graduação que eu devo ter para viver de capoeira, e a nossa conclusão foi essa que o professor Paraíba falou, né? Que não existe uma graduação exata, e sim uma busca das qualidades para que você venha chegar lá, tá bom? Muito obrigado a todos que passaram aí, obrigado professor Paraíba, valeu aí, mestre Pé de Vento, todas as pessoas que passaram por essa live, né? A instrutora Bruna, a professora Laís aí conosco também, né? Que são também as fundadoras junto conosco aí do Viver de Capoeira. E segura aí que logo, logo nós temos aí mais novidades para vocês